Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo dos Anjos, o podcast do Colégio dos Santos Anjos. Seu colégio tem podcast? O nosso tem. E hoje estamos aqui com uma convidada, duas convidadas mega especiais. Infelizmente, a minha dupla não está aqui hoje, mas ela está sendo muito bem representada por uma aluna do terceirão, a maravilhosa da Evelyn. Então fala aí, seja bem-vinda, Evelyn, em nome de Jesus. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui muito feliz e muito animada por estar aqui, participar desse momento tão importante e o tema é muito essencial, principalmente para nós jovens. E eu quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui participando como apresentadora. E o tema de hoje vai ser sobre ansiedade e uso de telas, algo que é muito, como eu disse, contínuo na sociedade, principalmente no meio jovem, que é o meio que eu mais participo. E a convidada especial que veio para falar sobre esse tema é a Josi, a psicóloga Josi Fernandes, que veio para falar um pouquinho sobre a gente explicar melhor. Arrasou! Seja bem-vinda, Josi! Obrigada, meninas. Muito obrigada pela apresentação, pelo convite. Vamos falar, né? Josi, pode se apresentar? Vamos lá. Josi Fernandes, psicóloga. Eu sou formada aqui na Faculdade de Vassouras e fiz a pós-graduação em neuropsicologia e a especialização em terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu posso dizer que a ansiedade é um dos carros-chefes do meu consultório. É o que eu mais trato, é o que mais aparece, A gente tem percebido que é o que mais tem acometido as pessoas. Então, hoje vocês estão no lugar certo, viu? Vamos tirar todas as dúvidas. Vai sair daqui todo mundo relaxado, sem ansiedade. Pra gente descontrair, a gente quer saber aqui qual era o seu sonho quando você era adolescente. O que você queria ser quando crescer? Que essa pergunta, gente, já gera uma ansiedade. Dá uma raiva, quando a pessoa vira e fala assim, o que você quer ser, O que você queria ser? Eu queria ser veterinária. E aí era muito engraçado que depois eu descobri que o veterinário não tinha como impedir que o bichinho morresse. E aí a minha mãe falava, minha filha, não vai ter como. E aí eu chorava. E aí ela falou, isso não vai dar pra você, inventa outra coisa. E aí eu me formei em professora e eu queria ser professora de português. E aí eu entrei na faculdade de letras. Só que aí lá dentro eu descobri que não era muito a minha vibe, sabe? E aí eu saí. E aí eu caí de paraquedas na psicologia. Aí hoje eu falo que eu fui enganada. Na verdade, eu sempre quis ser psicóloga, mas eu não sabia. Entendeu? Aí hoje eu me encontrei. Arrasou! Eu acho que eu tenho um pezinho lá na psicologia também, eu gosto. É um assunto que eu gosto. Eu acho que eu mesmo vou me tratar. Não, essa é a coisa que a gente mais escuta no primeiro dia. O professor pergunta, por que vocês estão na psicologia? A pessoa fala, eu quero me conhecer. Eu falo, lê do engano. Não, mas é porque eu acho que hoje também se tornou, às vezes, um assunto muito banal, entre aspas. Porque todo mundo fala, eu tenho TDAH, eu tenho qual o nome que fala? Um diagnóstico, ou foi diagnosticado lá pelo Google. Sim. Se fosse pelo Google, gente, já estaria morta. Porque todas as vezes que eu sinto um negócio, câncer. Corre lá. Isso, é aquilo. Sim, aí gera uma ansiedade. Gera na hora. As pessoas já falaram que eu tenho um jeito de ser psicólogo, mas eu não tenho interesse. Mas já falaram muito pelo jeito de falar, de se preocupar, eu tenho um jeito. Mas é uma possibilidade para estar, dentro da área que eu quero. Mas não é o que eu queiro, assim, de primeira cara. Eu vou experimentar e ver. E Josi, quando você era adolescente, qual o conselho que você daria para você, sendo você hoje em dia, para Josi adolescente? Se aceitar e se permitir. A gente tem muita autocobrança, A gente quer dar certo em tudo, a gente quer ter tudo, acertar o tempo inteiro, São muitas demandas. Então, assim, eu falo muito para os jovens no meu consultório, tenha paciência com você. Se cobre menos, é claro, a gente tem que ter responsabilidade, com os estudos, com as tarefas, mas essa necessidade de ser perfeito é o que traz ansiedade, porque eu fico me comparando com colega, com pessoas que eu sigo na rede, com comportamentos que as pessoas falam que é maneiro, que é legal, e aí eu deixo de ser eu e passo a querer pertencer a pessoas ou grupos que não tem nada a ver comigo. Então, isso gera um desconforto, uma dor, uma ansiedade, depressão, e tudo isso é muito ruim. Então, eu falo para todo mundo hoje, e foi um conselho que a minha mãe me dava muito. Minha filha, seja você,
seja você, se aceita, sabe? Com seus erros, com seus defeitos, com as suas dificuldades. Porque se a gente não fizer isso, a gente fica se cobrando demais. Sim. E aí não dá certo em nada, né? Fica tudo muito solto. A gente começa, não termina as coisas. Então, é esse o conselho. Se aceite, tenha paciência, é um processo. E no final dá certo. No final, se a gente deu certo é porque não chegou no final. Exato. Os adultos estão todos aqui, então fiquem tranquilos. Vocês vão chegar lá. Então, pra começar... a gente já começou, né? Mas pra começar as perguntas assim, né? Fala pra gente o que é ansiedade e até que ponto ela é normal. Assim, essa ansiedade aqui é normal e essa daqui é coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo. Eu brinco que existem 2 tipos de ansiedade, né? A funcional e a disfuncional. Porque se a gente classificar como boa e ruim, é como se a gente estivesse falando que a ansiedade é algo que a gente tem que ter medo. E é uma coisa que no meu consultório eu falo, não tenha medo. Se você tem medo, ela intensifica. Então, você tem que conhecer. A ansiedade funcional é aquela que nos move. A gente precisa dela. Então, por exemplo, eu tenho uma prova amanhã. Eu estou ansiosa. O que a ansiedade funcional vai fazer por mim? Vai me fazer estudar, assistir videoaula. Eu vou me preparar para estar bem para essa prova. A disfuncional faria o que comigo? Eu ficaria muito nervosa, eu teria sintomas físicos, eu não ia conseguir estudar porque a ansiedade disfuncional, ela tira de nós a nossa atenção, o nosso foco e a memória, né? Porque para eu poder memorizar, eu preciso do foco e da atenção e a ansiedade rouba isso da gente. Então, eu vou estudar, vou fazer crise física, que eu falo muito sobre isso, é a sudorese, que é o suorzinho na mão, é o coração acelerado, é o desespero, o tremor. A dor na barriga entra? Ou não? Sim. Eu já tive... eu sinto dor na barriga. Sim. Eu já tive pacientes que me relataram sintomas de tipo engasgo, que tenta beber ou comer e a comida não sobe nem desce. Então, assim, vômito, enjoo. É uma série de sintomas que as pessoas não falam e às vezes você não vai achar na literatura. Paralisia, a pessoa fica parada, ela não consegue movimentar, não consegue ter atitude. Prostração, dor no corpo. Então, essa é a ansiedade disfuncional. Josi, por que disfuncional? Porque ela tira a sua função. Ou seja, se você é uma pessoa que iria estudar, que iria para uma atividade física, você já só quer ficar deitada. Você não consegue comer porque sua barriga está enjoada. Você fica mal, você perde a sua função. Então, ela é uma ansiedade ruim, né? Uma ansiedade que faz a gente ficar fora do nosso rumo normal. Então, quando aparece essa que tira você das suas funções, é o momento de correr para um psicólogo. E aí tem um detalhe, todo mundo fala, Josi, mas o psiquiatra tem que diagnosticar, o neuro tem que diagnosticar. Não, o psicólogo está totalmente ali capaz, né, para diagnosticar a sua ansiedade dentro do consultório dele. Então não precisa correr logo, né, para medicar, não. Vai no psicólogo, conversa, porque às vezes, se você vai no comecinho que ela está ficando disfuncional, você resolve com as terapias. E não precisa chegar na medicação. Como tudo, né? Que a gente corre antes, a gente consegue sair bem. Arrasou, gente, tô lascada. A minha disfuncional. E, ó, bora agendar uma sessão. Estamos muito chiques. Que agora, né? Os nossos produtores maravilhosos... A gente preparou um vídeo com algumas perguntas. Você de casa também vai assistir aí, a Josi maravilhosa, para ela responder as perguntas de alguns alunos. Teve professor também, né? Então vamos lá para o nosso vídeo, que a gente tá igual video show. Que vídeo dentro do vídeo. Estamos aqui no suco da ansiedade, quase entrando na A2, e vamos entrevistar alguns adolescentes aí no auge da adolescência para ver o quão ansioso eles são. Então, vem comigo. Chegamos aqui, deixa eu ver. Sofia, você se considera uma pessoa ansiosa? Sim. O quanto de ansiedade você tem? 10. Que? 10? De 0 a 10? Agora nós vamos fazer uma pergunta exclusiva com alunas do quê? Do terceirão para a Josi, psicóloga maravilhosa. Eduarda, faz uma pergunta para a Josi maravilhosa. O que a gente pode fazer ou usar alguma coisa para tirar as ansiedades do Enem?
Remédio controlado, tô brincando. Primeira pergunta, o que eles podem fazer, então, os adolescentes, né, na plena 2, prova, avaliação, pra eles se sentirem mais calmos, sem o remédio controlado? Só quem não toma, toma. Quem já toma prescrito, Por favor, toma remédio, continue tomando seu remédio controlado. Isso aí. O primordial é a gente entender que a gente precisa dar aquela pausa, né? E o que é a pausa? É a pausa dos nossos pensamentos. Primeiro, eu sempre falo para eles, meus pacientes, gente, se organiza. Não deixa para estudar para a prova quando estiver perto. Faz aí, tem o método Pomodoro, tem outros métodos que as pessoas podem usar, né, para se organizar nesse estudo. Então, eu sempre falo, organiza a sua vida, organiza o seu conteúdo. Porque quem já tem ansiedade precisa entender que a organização prévia traz segurança. E a ansiedade odeia segurança, sabe? Ela gosta só do tumulto. Se você está seguro, se você vem abordando o seu conteúdo há bastante tempo, está seguro dele, a chance de você fazer uma prova incrível é muito maior. Então, o que é isso, Josi? Primeiro de tudo, organizar um plano estudantil, de você sentar todos os dias e estabelecer um método seu. Não gosto do Pomodoro, quero outro, escolhe outro. Faça esse estudo. Segundo passo, antes da prova, dormir bem, se alimentar bem, beber bastante água. Dormir é fundamental, dormir cedo. Muita gente acha que varar a madrugada e acordar para a prova. A minha prova é 7, acordei 5, vou estudar até às 6, vou trocar de roupa. Não vai dar, seu cérebro vai estar cansado, ele vai fazer a crise porque ele vai estar em privação de sono e aí vai dar tudo errado. Então, é organização de estudo, bom sono, boa alimentação, beber água e o primordial, que é o que eu falei agora há pouco, né? Se aceitar e entender que assim, o que tiver que ser seu, vai ser. Se você está vindo fazendo todo um trabalho legal e você tem segurança do que você fez o seu melhor, o melhor você vai colher. E se também não colher o melhor, entender que dar errado também é uma forma de aprendizado. Então é acolhimento. Ter esse acolhimento de pensar, ó, eu fiz o meu melhor e deu errado, vamos tentar de novo. Né? Não vamos desistir, porque aí a gente controla a ansiedade e bota ela no lugar dela. Arrasou. Né? Resumindo, quebrar a cara não é o fim do mundo. Não, pelo contrário. É só o início da experiência. Isso aí. Eu acho que isso é uma coisa que afeta muito a gente. Eu, como estudante, eu falo que essa questão de frustração, tipo, às vezes a gente não sabe lidar com a tristeza, tipo, o medo, como gera ansiedade, de a gente estudar e chegar no final a gente não passar. Por exemplo, eu estudei muito para uma prova e eu fui mal. Aí eu faço o quê? Eu me sinto como se eu fosse incapaz, como que eu fui incapaz de estudar. Mas eu falei assim, mãe, mas eu estudei pra prova. Sim. Aí eu não sei como, tipo, lidar com esse sentimento, porque eu falo assim, meu Deus, foi culpa minha? Será que eu estudei errado? Ou será que... Eu não sei. Tem uma série de fatores que pode atrapalhar o seu desempenho na hora da prova. De repente, dormir mal, tô sonolenta. Automaticamente, um cérebro cansado, ele não vai acessar as informações que você tem aí, que você gravou. Né? Se você fizer uma crise de ansiedade, você for ansiosa e tiver a crise, automaticamente o seu sistema ali de atenção e foco e memória vai estar comprometido. Então, você realmente sabe muito. Só que no momento da prova, o seu cérebro bugou igual um computador. E aí não é culpa sua, né? Não é a culpa do que você não estudou, é porque ali naquele momento você teve ali um problema que não deu certo. Então, o que a gente faz? Detectar o que aconteceu, treinar muito em casa esse controle mental, para a próxima prova você põe em prática. Viu? E isso a gente aprende na terapia. Eu tenho pacientes de medicina que a gente está fazendo um trabalho muito legal com isso. Eles estudam a beça, porque é muito conteúdo. Sim. E aí, quando chega na hora da prova, eles bugam. E aí eu trabalho com eles técnicas que eles possam chegar lá na hora e fazer aquele, sabe, como se você tivesse entrado numa cápsula e você tá sozinho, você e a prova. Então tem toda uma técnica que eu faço com eles que dá essa calma para eles conseguirem fazer a prova com tranquilidade e funciona. Então, terapia. Próxima pergunta. Faça uma pergunta pra Josi, psicóloga maravilhosa agora. Josi, como não surtar no terceiro ano? Por favor. E você, Larissa, faça uma pergunta para a psicóloga maravilhosa Josi. Como ficar bem na semana de prova? É verdade. Como conciliar a saúde mental com prova? Arrasou, maravilhosa. Muito obrigada. Como conciliar a saúde mental na semana de provas, né? Com a semana de provas. A semana de prova, eu falo que ela é o ultimato do mês inteiro, né, gente? Então, vamos combinar que a gente tem a mania de quê? Ir empurrando
a semana e o mês e o conteúdo para a semana de prova. Então, é organização. A primeira coisa que eu faço com os meus adolescentes no consultório é: vamos organizar essa rotina. Vamos organizar os seus horários, vamos organizar as atividades, porque se a gente não tem uma mente organizada, a ansiedade se instala. Porque você imagina, se tem um monte de coisa aqui na mesa e eu tenho que colocar em fileira num tempo hábil, eu vou ficar nervosa, eu vou ficar ansiosa. Agora, se eu tiver um tempo legal para organizar essa quantidade de coisas na minha calma, eu não surto. Então, eu falo muito isso. Às vezes, a gente faz trocas injustas, que é o quê? O professor deu a matéria hoje, mas eu não quero estudar, não. Vou ver televisão, vou mexer no meu celular. Aí o que a pessoa faz? Não estuda. Aí quando vai acontecendo as outras matérias, aquilo vai se acumulando. E aí chega na semana de prova, tá tudo acumulado. E aí é claro que vai surtar. Então é aprender a se organizar na semana. Porque senão a gente realmente vai surtar, né? Até a gente que é adulto tem que trabalhar, tem que lavar roupa, tem que lavar banheiro, tem que, né? Reunião de escola de filhos. Se a gente não organizar a nossa agenda, eu faço isso. Eu tenho um planner na minha casa e tudo que eu tenho que dar conta tá lá no meu planner. Tal dia consulta, tal dia isso, tal dia aquilo. Aí vou dar um relato para vocês rirem um pouquinho junto comigo. O que aconteceu comigo semana passada? Eu tinha uma consulta médica que estava agendada para sexta-feira. Eu falei com a menina, troca pra mim pra sexta, ela trocou. Ela me mandou a consulta na quinta e eu não percebi que era quinta, eu fui na sexta-feira. Quando eu cheguei lá, ela falou, não, sua consulta foi ontem. Ai, meu Deus. E aí, por que isso aconteceu? Porque naquela semana eu não coloquei nada no meu planner. Eu deixei tudo aqui. Tem que fazer isso. A desorganização mental faz a gente dar furo com a gente mesmo, com as pessoas, né? E assim, Eu furei no aniversário. Olha aí. A menina aqui do meu trabalho me chamou pro aniversário da filha dela. Bia, desculpa. E aí eu falei assim, gente, aniversário é... Como que é? Aniversário é sábado. Não dava pra ir no sábado porque eu tive alguma coisa pra fazer e tudo mais. Domingo também não ia dar porque eu ia estar toda abafada por causa da igreja. Aí tá, todo mundo postando foto domingo. Eu falei, ué, gente, o aniversário foi domingo? Aí eu cheguei segunda-feira na hora do almoço. Falei, gente, fulana, que não sei o que. Foi ontem aniversário. Foi sábado aniversário. Não, foi ontem. Viu? Gente, que vergonha. Bia, mil desculpas. E vou pegar a deixa aqui da Josi maravilhosa que ela falou, pra gente se organizar com antecedência, pra gente não surtar. Sim. Viu, professores maravilhosos de Santos Anjos? Por isso que a menina da mecanografia pede pra vocês mandarem a prova com antecedência, porque senão vocês vão fazer surtar, tá bom? Tá dado o recado, gente. Já tá dado o Organiza. recado. Por favor, se Planner. Em nome de Jesus. É isso aí. Porque Então, é organização. Não tem jeito. Tudo sem organização fica complicado. Então, a gente precisa aprender a se organizar. O brasileiro é aquele que deixa tudo pra última hora, né? E é isso. Tudo, depois eu vejo, depois eu faço, depois... Aí quando vê, caramba, eu tenho que dar conta de tudo, meu Deus, eu vou surtar. Eu já sou ao contrário. Enquanto eu não fizer tudo que eu tenho pra fazer, eu fico ansiosa. Aí eu vou descansar, eu fico, meu Deus, aí a minha mente não para. Característica de ansioso é isso. Eu tenho que fazer isso. Meu Deus, eu tenho que lavar roupa. Meu Deus, eu tenho que fazer isso. É isso aí. Eu falo assim com meu marido, não, vou descansar um cadinho. Dá 10 minutos, já tô eu em pé. É isso aí. Aí coloco minha novela no outro celular pra ficar assistindo. E nossa, coisa de velho, ficar assistindo novela. Só ouvindo, e lavando roupa. E é aqueles 5 minutinhos pra deitar, pra descansar depois do almoço, tá ali. Culpadíssima porque tá parada, porque tá descansando, né? Assim... Nossa, eu sou muito assim. Característica de ansioso. Eu não me sinto culpada por eu estar parada. Eu me sinto assim, tipo, ansiosa quando eu tenho muita coisa pra fazer. Pra fazer tudo de uma vezada só. Tudo de uma vez só. Igual o dia de quinta, hoje é dia de arrumar casa. Aí eu já estive em casa já no pique. Acelerada. E tipo, raivado. Já tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e aí, acabar. Isso entra também na síndrome do pensamento acelerado. Que também... Gente, tô sendo muito diagnosticada. Eu acho que eu vou ter que pegar uma licença. Eu acho. É uma chave da ansiedade, porque a ansiedade ela tem várias chaves dentro dela. E essa também é uma, porque a cabeça não para. E aí, por isso, a importância de fazer o planner e a organização. Porque aí a sua cabeça vai silenciar e você vai conseguir executar a tarefa, porque você tá calmo. Sim. Né? Então, tipo assim, tá dentro do esperado. Isso aí. E aí, se acontecer algo fora, que pro ansioso é terrível, né? O imprevisto, o ansioso com o imprevisto é sinônimo de crise. E aí, se acontecer um imprevisto, você tá leve para lidar com ele. Você não tá ali. Imagina, o vucu-vucu e um imprevisto. Pirou, surtou. É isso que acontece na minha coreografia. Você falou exatamente o que acontece. Eu tô lá fazendo tudo, chega alguém... Ai, esse menino vai em cima da
É isso aí. Jesus, acaba, tá? Destrói meu acabou. castelinho de É areia isso na aí. praia. Chega a dar dor no corpo. Chega em casa e fala, gente, Eu fico alguém com me dor aqui, atropelou. ó. É. Parece que tem alguém montado nas minhas costas. Exatamente. Eu, ai, Senhor, é o quê? Cervical. A cervical do ansioso, ela é uma das mais afetadas. E aí você pode ter uma enxaqueca tensional, porque É isso, você gente. fica tenso. O ansioso, eu falo que ele tem o ombro como brincos, né? Que você reconhece um ansioso assim, ó. Né? O ansioso, ele tem um brinco no ombro, assim. Então eu falo, gente, solta esse ombro, solta esse maxilar. Fica tranquila, relaxa. Não. A menina que faz minha unha amara, toda vez ela tem que falar isso. Pede- Relaxa essa mão. Aham, Tá com é isso essa dor. É a necessidade do controle que o ansioso Jesus, tem. Não consegue relaxar nem pra dormir. Eu tenho muita questão de Não, dormir não tem problema, não. de domingo pra segunda. Ano passado eu tinha mais, que eu acordava mais cedo. Aham. Porque eu moro longe. Aí, tipo, eu botava todo dia o celular pra despertar. Eu acordava 3h40 ou 4 horas. Aí eu botava 2, 2h30, 2h50. Aí 3 horas, 3h40, porque eu ficava com medo Ou perder a hora. de perder a hora. Sim. Porque se eu perdesse o ônibus, o próximo ônibus era mais tarde. Aí agora que esse ano que eu tô acordando mais tarde, que eu tô vindo de carona, mas dia de domingo pra segunda eu durmo muito mal, porque eu tenho medo, porque durante o final de semana a gente dorme mais tarde. Sim. Aí eu fico com medo, ai meu Deus, de domingo pra segunda, meu corpo não tá acostumado, eu tenho que pegar e botar mais cedo, ou às vezes nem... Daqui a pouco você volta às 2 horas da manhã. Não, nem. E às vezes nem, tipo, nem é despertador que eu coloco. Às vezes meu corpo mesmo Acorda sozinho. acorda sozinho com medo. Eu acordo já com. Eu durmo, nossa, eu durmo com o celular do lado do travesseiro. Olha. Pra poder ter. Aí quando eu acordo, eu olho e falo assim: ai meu Deus, perdi a hora, perdi a carona. Aí quando eu olho, são 2 horas, 3 horas e não tá na hora de acordar. E aí, na hora mesmo que o relógio desperta, tá moída. É. Morrendo de sono. Aí eu boto mais 30 minutinhos pra frente. Eu perdi o sono com mais frequência. Hoje eu não perco mais, não. Não. Mas às vezes eu acordava 4 horas da manhã. Sim. Eu acordo 5. Sim. Acordava 4 horas da manhã, e uma vez no salão, eu falei com a menina. Falei, menina, às vezes do nada, eu acordei um dia 4 horas da manhã, sabe o que eu falei? Ah, vou fazer uma hidratação no meu cabelo. 4 horas da manhã. É o auge Eu falei, da ansiedade. gente, não tá... Aí eu pensava, vou fazer agora que final de semana eu fico livre, não preciso fazer. Olha aí. Gente, Tá vendo? olha, já estou no amanhã. Já, e é isso aí. A ansiedade é isso aí, é estar no amanhã e abandonar o hoje. E aí a gente esquece que, assim, o sono vai ser, vai fazer falta pra você durante o dia. Te garanto que esse dia é um dia arrastado. É um dia que você se sente pra baixo, é um dia que você tá mole, que a sua memória não tá boa, você esquece as coisas, esquece palavras. Muita gente reclamando. Ai, Josi, eu tô esquecendo palavras, às vezes eu tô vendo aqui é um copo e eu não consigo lembrar, é um copo. Falo, gente, tá dormindo mal? Tá, né, com a cabeça cheia? É. Achei o problema. Ontem eu chamei a fatinha de coisinha. Coisinha. Meu Jesus. Tem isso, né? Amor resolve muito. Oi, meu amor, resolve muito. Que, né, você... Faço isso. Eu Mas, né? amo dessa criança. Teve um dia desse no portão que eu chamei a menina de Milena. Era Melina. Aí eu, qual que é o nome dela mesmo? Esqueci o nome dela. Sim. Eu, qual é o nome dela? Milena. Aí eu fiquei sem graça, porque os Aham. pais estavam. Eu falei, Melina. É. Eu falei, meu Deus. É isso, é mente cansada ou acelerada. Próxima pergunta, essa. Jesus. O quanto vocês se consideram ansiosos? Uns 3. Não sou muito ansioso, não. Uns 3, 0 a 4. 10? Uns 3, 4. Não tenho muita expectativa. E o que? Gente, grava isso, Bianca, grava isso, por favor. E o que deixa vocês ansiosos? Semana de prova, com certeza. Não, uma frase assim. Tem namorada? Não. Não. Isso já gera uma ansiedade, né? Não muito. É uma tristeza, realmente. Daniele, posso te fazer uma pergunta? Ai, já aparece. Daniele, você se considera uma mulher ansiosa? Não. Não? Qual é o segredo pra você não ficar ansiosa? Qual o segredo para eu não ficar ansiosa? Eu pego os desafios numa boa e vou seguindo com eles. Tentando colocar alegria em tudo. Arrasou, gente. Nenhum remedinho? Nenhum remedinho. Nada. 0 remédio. Deus do impossível. E agora eu quero que você faça uma pergunta pra Josi Psicóloga, que a gente vai ter um podcast de sucesso com a Josi na quinta-feira. Pra você fazer uma pergunta pra ela. Josi maravilhosa. Diz do Paraná, né, gente? Não tem jeito. O que orientar aos nossos jovens no momento de ansiedade? Como melhorar isso? Diminuir essa ansiedade na hora H, na hora de uma prova, na hora da apresentação de um trabalho. Estava conversando agora com o ensino médio sobre isso. Ó, a Josi, ela já respondeu um pouco essa pergunta, né? Sobre a questão da semana de provas. Sim. A questão de se antecipar, estudar.
E também a importância de fazer o quê? O quê, gente? Quem vai adivinhar vai ganhar uma jujuba. Gente, atividade física. Isso aí, atividade física é imprescindível pra gente canalizar essa energia excessiva também. E uma das coisas que ela falou ali, que eu acho que é como fazer com eles quando eles fazem crise no momento de frente pra prova. Eu tô fazendo a prova, comecei, né? Respiração ofegante, E acontece. Sim. E a abordagem de um ansioso é uma coisa que eu acho que tinha que ter, assim, no meu Instagram tem vários vídeos que eu fiz sobre isso. Tinha que ser... Olha, viu? É um sinal que tem que ser ensinado, hein, gente? Vou gravar um vídeo especial pra escola, pra poder vocês passarem Isso aí. corpo docente aí. Tem que ter toda uma técnica. Eu posso até depois realmente gravar um vídeo para mostrar para vocês e vocês difundirem entre os funcionários, porque existe uma forma de você posicionar essa pessoa, de você tocar, como não tocar, o que dizer, como fazer, né, para a pessoa sair da crise. Porque o momento da crise de ansiedade é um momento muito solitário. A pessoa, quando ela tem uma crise de ansiedade, ela acredita que ela vai morrer. Ela não acredita que ela vai sair daquilo ali, dura, sei lá, 10 segundos. Ela não acredita que vai passar os 10 segundos e ela vai ficar bem. Ela acha que ela vai morrer, que a respiração dela vai parar e ela não vai aguentar. Isso aí. Que ela vai ter um infarto, que a cabeça dela vai explodir. É esse pensamento bizarro que o ansioso sente. Nesse momento, ele precisa sentir que ele não tá só e que a pessoa que tá ali acolhendo ele sabe o que ele tá sentindo e acredita nele. Porque o que a gente fala? Fica assim, não, você tá bem. Fica calma. Gente. O fica calma dá mais ansiedade ainda. Fica então, calma. assim, existe toda uma forma de você posicionar essa pessoa em crise, fazê-la entender que ela não está só e que você está entendendo o que ela está sentindo. Então, eu vou gravar o vídeo, fica essa promessa para vocês compartilharem, para vocês aprenderem. Sabe, primeiros socorros? É o primeiro socorro do ansioso. Como lidar com ele na hora da crise. Mas você acha melhor conversando ou, tipo, ficando do lado, apoiando só, estando dando apoio moral? Tem todo um posicionamento. Primeiro de tudo, o ansioso tem muito medo que as pessoas fiquem vendo ele em crise. Ele tem vergonha, porque não é uma coisa legal, é uma exposição muito grande. Então, retirar essa pessoa da multidão. Então, tá dentro de sala de aula, a pessoa faz crise, todo mundo vai em cima. Então, fica aquela rodinha, a pessoa no meio. O que você diz é o quê? É o choro? O sintoma, o choro, a falta de ar, a respiração ofegante, aquele choro que você vê que o peitoral da pessoa sobe e desce, ela tá ali realmente. Você vai sentir que você vai achar que você vai morrer. Isso aí, a sensação do desmaio. Percebeu que a pessoa tá assim, tira ela do meio de todo mundo, leva para um lugar separado, pode ser pro lado de fora da sala, no corredor, pega uma cadeira, põe a cadeira e aí você vai posicionar a sua mão no ombro dela e a outra mão na mão dela. E você vai segurar ombro e mão e vai falar para ela, respira comigo. Ó, puxa o ar no nariz, você puxa. Junto com ela. Agora sopra na boca. Força e segura a mão dela. Você vai ajustar, autorregular a respiração. Porque quando você regula a respiração, o coração dá uma acalmada e aí o sistema dela nervoso vai começando a entender que não tem perigo ali e ele vai tranquilizando e ela sai da crise. Porque ficar falando e vai te dando uma... Você vai com a prova de quem? Isso aí. Por que você tá chorando? Igual Mas você estudou. Isso aí. Você que estudou. Eu sei que você estudou. Você é capaz de estar contra. Não precisa, você é nova. Isso aí. Não, tudo bem. Você quer fazer a prova... da minha idade? Exato. Quer fazer a prova outro dia? Quer que chama sua mãe? Não, gente. É só esse procedimento, sabe? Que é o ideal. A gente pode até gravar aqui depois no final. Perfeito. E aí eu faço com vocês como se alguém estivesse tendo a crise e a gente faz para vocês divulgarem. Então, como socorrer é muito importante. E aí, se a pessoa tiver condições de voltar à prova, tudo bem. Se ela não tiver condições, deixa ali uns 20 minutinhos, alguém ali com ela, dá uma água, percebe que acalmou, torna a voltar para fazer a prova. Então, assim, a gente precisa entender que não é frescura, que não é opcional. Ninguém vai escolher ter uma crise dessa no meio de todo mundo. Ninguém vai escolher viver como se o mundo fosse acabar a qualquer momento. Porque a ansiedade, ela é um gatilho do seu cérebro de emergência. É luta e fuga. Porque a gente se sente frágil. Exato. A gente pensa várias coisas, várias cenas na nossa cabeça e que as nunca piores. Exatamente. Que Catastróficas. às vezes nunca vai acontecer. Exato. Você vai fazer um exame, você pensa em todas as doenças. Exato.
Que é o pior. Você fica ansiosa por causa daquele resultado e chega na hora. Não é nada. Igual o dia que eu passei mal, eu estava na emergência, gente, o que eu tô fazendo aqui? Exato. Aí a moça, Fernanda, é uma dor tensional. Ainda levei uma injeção no bumbum. Viu? À toa. Não me prepararam, tá? Me levaram pra uma salinha lá, eu fui ingênua. Sim. Só falaram assim, abaixa a calça que eu vou te dar a injeção. Eu não vou, eu tô ótima. Não deu tempo, falei, era melhor ter ficado no trabalho. Mas, Exato. brincadeiras à parte, mas aí você nem pensa, tipo, na hora ali você não pensa em nada. Não, é só É o pior mesmo. Sim, Depois o sintoma é que real. Vai acalmando que você olha e fala, não. Nossa. Isso. E outra coisa é entender que são no máximo 10 segundos. É muito rápido. Só que nenhum especialista fala pro paciente ansioso assim, são 10 segundos, vamos vencer essa crise em 10 segundos. Você vai dar conta em 10 segundos. E eu ensino para eles no consultório. Gente, se você vencer os 10 segundos, você nunca mais é pego pela ansiedade. Nunca mais. Nunca mais. Você vai entender como lidar ali para impedir aqueles 10 segundos, acabou, venci. E aí mais forte você se sente. E aí mais você vence ela. Então a terapia hoje se faz assim primordial, essencial, sabe? Como o ar que a gente respira. Tem ansiedade? Terapia. E cognitivo comportamental, porque é a área que tem as técnicas adequadas para poder lidar com isso. Arrasou. Produção, próxima pergunta. De 0 a 10, quanto que você se considera ansioso? 7, 8. Nessa fase. E o que te causa ansiedade? Medo de errar, de não dar conta do trabalho, de não conseguir fazer do jeito que eu gostaria de fazer. Isso faz com que a gente se sinta meio ansioso. Fala uma frase que alguém te fala que te deixa bem mais ansioso. Cartão recusado. Quinta-feira vamos ter um podcast maravilhoso com uma psicóloga e queremos que você faça uma pergunta pra ela, que ela vai te responder nesse podcast. Ok. Gostaria de perguntar o seguinte: que técnicas nós podemos colocar em prática para que nós não nos sintamos tão ansiosos? Arrasou. Obrigada, Fábio. Não, existe sim. Além da organização que a gente já falou, falando de técnica, eu uso muito música no meu consultório. Então eu falo para eles, o fone de ouvido no celular é uma das coisas que o ansioso tem que ter. Então, se eu vou me preparar para acordar de manhã para trabalhar, eu já ponho um fone, boto uma meditação, uma palavra, dependendo, né? Eu gosto muito de trabalhar com louvor. Eu boto Irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus. É isso aí. Algo que te motive, faça você achar que você é o próprio leão, né? Vou vencer tudo hoje, é isso aí. Eu tenho muito esse costume. Terapia, mas eu desde eu tive esse costume, por exemplo, quando eu vou me arrumar pra ir em qualquer lugar, eu pego o celular e não boto no fone, mas eu boto lá o louvor no celular e vou escutando enquanto eu vou me arrumando. E é bom que eu também tenho uma noção de tempo. Sim. Que aí, por exemplo, eu sei que essa música tem 5 minutos, eu sei que eu já passaram 5 minutos. Sim. Mas é muito bom. Muito. É muito bom, ajuda muito. Tem que ser a música que você gosta. Eu tenho um paciente que ele gosta de heavy metal. E ele fala, Josi, eu medito no heavy metal. Eu falo, maravilha, te relaxa pra caramba. Eu falo, então, heavy metal, é isso, entendeu? Você tem que colocar o que traz pra você ali essa sensação de olhar pra dentro e trazer a paz e a calma. Porque assim, se eu acordo já de manhã e hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu Deus, você já tá colocando ansiedade dentro de você. Então, o modo como você acorda faz muita diferença. Isso aqui, acordar e pegar isso aqui é o pior veneno que você pode fazer para se tornar uma pessoa ansiosa. Porque aqui estão todas as notícias do mundo o dia inteiro. Você fica aqui dentro desse negócio, você não tem mais sossego. Você já acorda de manhã sabendo coisas boas e ruins, isso dá uma ansiedade gigante. Então, só pega ele para botar a música, faz as suas coisas. Segundo passo, meditar em alguma palavra. Quem não tem uma religião, né, que não... Josi, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não gosta, ok. Então tenta ler alguma coisa motivacional, algum livro desses que a gente abre e tem uma palavra só para você refletir sobre aquilo. Automaticamente seu cérebro sai daquele looping de problema e entra naquela reflexão. Também é válido. Outro ponto, acabei de fazer isso, viu que eu tô fazendo a sequência da hora que eu acordei, né?
Acordei, tô lá me preparando, ouvindo a minha música, tomei meu café, li ali uma palavrinha, vou no ônibus, fone de novo, outra musiquinha, relaxando. Cheguei no meu trabalho, primeiro de tudo, checklist. Oração, gente. Isso aí, consagrar o seu trabalho também é importante. Eu falo isso, consagra seu trabalho, você que tem sua religião, consagra seu trabalho a Jesus, entendeu? Eu falo isso, eu sou católica e eu sempre consagro o meu dia, meu trabalho, as pessoas que entram no meu consultório, as pessoas que passam pelos atendimentos online, sempre eu consagro, Jesus, que eu seja instrumento, né, de cura, libertação, porque a gente sabe que tem toda essa importância do lado espiritual na vida de todos nós. Isso a gente não pode negar. Embora eu seja uma psicóloga que atendo todos os tipos de religião e falo para eles, eu vou tratar você dentro da sua vertente religiosa. Então eu me cobro de estudar muito sobre todas as religiões para eu saber falar com cada paciente dentro da vertente religiosa que ele exerce. Então isso também é muito importante. E aí, beleza, fiz tudo isso, fui pro trabalho, cheguei no trabalho, consagrei o meu trabalho. Acabei ali, checklist. O que eu tenho para fazer hoje, né? O que eu vou fazer? Anotei, vou fazendo tarefa por tarefa. Com calma, o dia vai passar de qualquer jeito, né? Com a gente agitado ou não, o dia vai passar. Tenhamos calma, tenhamos bom ânimo, porque senão a gente fica querendo... Acelerado. Exato, competindo. Ah, meu amigo trabalha na mesma coisa que eu, já acabou, eu tô aqui. Calma, ele tem o tempo dele, você tem o seu, você vai chegar lá, mas no seu tempo, porque a autocobrança, ela aprisiona, ela destrói o psicológico da gente, a gente fica ali o tempo inteiro, eu preciso ser igual, eu preciso ser melhor, não. Eu preciso ser excelente naquilo que eu faço e eficiente de acordo com o que eu tenho naquele dia. Isso. É o ideal. Aonde as minhas mãos alcançam também. Isso aí. A segunda-feira pra mim era terrível. O domingo. Eu sentia muita ansiedade. Sim. Antes eu tinha o e-mail no meu celular, né, da mecanografia, e pra você ter ideia do nível da minha ansiedade, eu entrava no domingo pra ver quantos e-mails tinha. Uau. Se tivesse muito, eu já ficava desesperada. Meu Deus, amanhã eu não vou nem respirar, eu não vou conseguir ir no banheiro. Falei, gente, pra que isso? Acabava com o seu domingo. Não acabava. Eu já ficava, eu não vivia o meu domingo já pensando na minha segunda. Eu falei, parou. Isso Eu aí. vou viver meu domingo tranquila, na paz de Cristo. O que tiver que fazer amanhã, eu vou fazer amanhã. Isso aí. Se for estresse, me estressa amanhã. Isso Agora aí. hoje eu não vou me estressar. Perfeito. Então já melhorei muito isso. Sim. Mas eu acho que essa questão também da gente desfocar um pouco, né? A questão do problema. Igual, quando a gente... Eu faço muito isso. Quando eu tô sentindo que eu vou ter uma ansiedade ali, né? Uma crise, muito ansiosa, agitada e tal, eu já oro. Eu falo, ai, Senhor, tira esse pensamento de mim, tira isso de mim, acalma meu coração. Aí começo a cantar, né? No pensamento. E aí vou acalmando. Sim, por né? isso que a religião é importante também. Porque eu falo muito com os pacientes no consultório sobre isso. Quando a ciência não alcança, né, quando as respostas a gente não consegue dar para nós, ou o próprio psicólogo não consegue responder a dúvida, né, do paciente, entra o fator espiritual. Entra a parte que eu preciso confiar em algo maior do que eu, para que eu entenda que é um processo que eu vou atravessar, tá difícil. Então eu tenho a que me apegar que seja mais forte do que eu. Sim. Então a religião também se faz muito necessária nesse momento, porque você tem ali um apoio gigantesco. Então eu sempre falo, sem religião é mais difícil, sabe? Não é impossível, consigo, tenho pacientes que não têm, tenho, mas assim, quando você tem algo sobrenatural, fica mais fácil de vencer, com certeza. Eu falo comigo mesma, quando eu tô assim meio estressada, meio nervosa, tô me sentindo muito ansiosa, eu fico, Fernanda, calma. Isso. Não tá valendo Você vai dar nota. conta. Que a gente fica com isso, né? Tudo na vida tá valendo nota. Não, só na escola que Você tá. vai dar conta também, ó, sem problemas, ninguém é perfeito, cara. Isso aí, Então, refaz. tranquilo. Refaz. Quantas vezes for necessário, refaça, não tem problema. Essa semana, até lá em casa, meu filho estava sobrecarregado com umas demandas da escola, com questão de cantina, né, venda das coisas. E ele estava muito nervoso, muito chateado. Eu falei para ele, filho, deixa eu te falar uma coisa. Na vida, a gente vai ter momentos que vai ter que desistir. E esse vai ser o maior ato de coragem que você vai ter que fazer. Né? Porque desistir é coragem, principalmente quando você vê que tá te causando ansiedade, dor, angústia, mudando quem você é. Se tudo que você faz à sua volta começa a mudar a sua essência, te deixa irritadiço, ansioso, nervoso, com medo, reveja. Reveja que às vezes desistir de uma coisa, desistir da outra,
Não é melhor. vergonha. Nenhuma, você tá desistindo, mas não significa que em algum momento na vida você não vai conseguir pegar de volta. Porque às vezes é naquele momento que você não tá disposto. E aí eu falei pra ele, no auge dos meus 41 anos, desisto várias vezes de um monte de coisas quando eu vejo, nossa, isso aqui tá demais pra mim. Não tá dando. Isso aí, vou precisar recuar. E aí eu desisto e tá tudo bem. Então, isso também é importante pra gente não desenvolver ansiedade. É saber o quanto que se eu pegar tudo que tá aqui na mesa e botar na minha mão, vai cair alguma coisa. Eu não vou dar conta de tudo. Então, eu preciso entender que eu preciso pegar uma coisa de cada vez. Eu vou Não dá segurar pra um ser prato, assim. os outros vão cair, vão quebrar. Totalmente, é o equilibrar pratos que eles falam, é exatamente segue a isso. Que vida, você né? fica ali equilibrando, não pode deixar o prato parar de rodar e bate no prato para rodar. É impossível. Então isso gera muita angústia, muita ansiedade, com toda certeza. Mas é porque eu acho também que a gente vive numa sociedade muito assim de comparação, Sim, né? A gente, sim. igual a internet mesmo, o uso de telas. Muito. A gente acorda, tipo, eu acordo 5 horas da manhã. Aí eu acordo, entro no meu Instagram, porque eu sou muito suave com isso, sabe? Eu não ligo, assim, de ficar... Eu já me comparei muito. Mas eu penso assim, cada um tem a sua vida, tem a sua história, tem os seus desafios. A vida da pessoa não é a minha Sim. vida, e vice-versa. Então não tem como a gente se comparar, Não tem. né? Então, assim, aí você acorda 5 horas da manhã, já tem uma pessoa que já fez atividade física, Surreal. ela já tomou café, ela já arrumou os filhos, ela já não sei o que, ela tá indo pro trabalho, Sim. ela já passou maquiagem pra ir pro trabalho, aí eu já começo, gente, mas eu nem vou maquiada pro trabalho, eu vou com as minhas olheiras. E aí você fica, né? Tipo assim, gente, e aí Sim. você entra, porque a gente vive nessa sociedade, numa sociedade que tem que dar conta de tudo. Sim, e perfeita. E perfeito. E perfeita, e bonita, e sarada. Quer dizer, oh meu Deus, sabe aquele meme que a senhora fica ali andando assim? É nesse meme que a gente se sente quando acorda, quando a gente pega esse celular. Gente, porque assim, Sim, a gente não vai dar surreal. conta de tudo. Não. E não dar conta de tudo é humano, é necessário humanizar. Por que na minha rede social, no meu Instagram, eu compartilho os meus deslizes, os meus furos, os meus problemas? Eu compartilho tudo, porque às vezes a pessoa fala assim, você é psicóloga, né? Sua vida é perfeita, dá tudo certo. Eu falo, gente, não dá não. Tem dia que é um vucu-vucu, se eu filmar de fato a minha rotina, vocês vão pirar comigo. Porque tem dia que dá tudo errado, sabe? Então, assim, que bom. Eu não fico naquela neurose, eu tenho que ser perfeita. Não, eu não sou. Eu não quero ser perfeita. Eu quero ter excelência. É diferente. Se você me pedir para fazer uma coisa para você, eu vou fazer com toda a minha excelência. Perfeito não vai ficar. Mas tudo bem. Vai fazer o seu melhor na condição que você tem. Exatamente. É isso que as pessoas têm que entender. E entender que essa vida de rede social é uma vida montada. É uma vida que a pessoa posta, O que né? ela quer. Exato. E geralmente essas pessoas que fazem isso que você falou aí, são pessoas que têm uma rede de apoio, que assim, ela tem uma cozinheira, ela tem uma lavadeira, ela tem uma passadeira. A gente não dá conta de fazer isso porque nós somos a nossa rede de apoio. Então não tem como eu acordar às 5 da manhã e até quando às 6 horas da manhã eu já tô com tudo pronto. Essa semana eu vi um meme muito engraçado, eu amei. O cara botou assim, 5 da manhã, levantou. 5 e 1, o cara já tava na academia malhando. 5 e 2, o cara já tinha voltado, tava fazendo um ovo. Ironizando essa questão, entendeu? Dele conseguir fazer tudo. Ou seja, pra gente conseguir fazer tudo, só se o relógio corresse assim, igual tava lá no meme dele. Porque é a realidade. Se a gente parar pra pensar, não dá pra malhar todo dia, não dá pra ir, né? Gente, eu entro embaixo do meu chuveiro, eu acordo 5 horas da manhã, 5 e 10 eu tô embaixo do meu chuveiro assim, ó. Que dia é hoje? Exatamente. Aí na terça-feira, hoje é sexta. Hoje é terça. E às vezes a gente acorda e não sabe nem que dia da semana é, né? Caramba, e aí, como é que faz? Pra vocês verem como a gente falha. Na semana retrasada, tô eu aqui trabalhando, quinta, eu trabalho aqui em Vassouras. Tô eu aqui no consultório, recebo uma mensagem de um pai de um paciente meu. Josi, eu tô aqui no seu consultório de Paraná. Eu falei, como assim, gente? Quinta-feira eu não tô em Paraná. Aí eu botei assim pra ele. Hoje? Ele falou, puxou a mensagem lá que eu tinha marcado pra ele na quinta. Aí eu falei pra ele, 1000 perdões. Só que eu botei assim, amanhã. Ou seja, na quarta-feira eu botei amanhã pra ele achando que era sexta. Então, olha só que coisa. Aí eu falei pra ele, me desculpa, me perdoe. Ele, não, Josi, isso acontece. Eu falei, eu fiquei achando que era quinta. E olha que doideira, ele tava lá no outro consultório e eu aqui. Então, assim, é parte do ser humano, é parte da vida. Isso vai acontecer, a gente vai falhar e tá tudo bem.
Eu na academia, conversando com a menina, e eu, no meu pensamento, gente, eu tenho que comprar uma creatina, não comecei a tomar creatina. Aí conversando com a menina, e a menina, não, porque não sei o que, eu comprei um whey, que não sei o que, você toma creatina? Aí ela toma creatina também, toma whey, que não sei o que. Eu, gente, o que eu tô fazendo aqui, cara? Aí eu já entrei naquele negócio, gente, é por isso que eu não cresço, por isso que eu não viro maromba, que não sei o que. Aí eu parei pra pensar, falei assim, ai, gente, quer saber? Eu vou tomar se eu quiser, entendeu? aí. Ela tem a vida dela, a rotina dela, Sim. vai ter os resultados dela, porque uma vez foi o que o personal falou pra mim. Falou, Fernanda, você não vai querer também ter um resultado de uma pessoa que faz uma reeducação alimentar, que faz tudo certinho, Sim. né? Eu, gente, quer comer doce, como doce, quer comer salgado, como A salgado. leveza de ser quem você é. A fuga e o jeito da gente sair da doença psicológica é justamente você entender quem você é. Né? O que serve pra mim? Serve pra algumas pessoas acordar às 5 da manhã e malhar. Eu já tentei acordar às 6 e fazer meu pilates. Quando chegava 2 horas da tarde, eu tava querendo matar alguém. Sabe como? Tipo, sabe aquela irritação? A pessoa, nossa, você tá tão bonita. Que mané bonita, sai de perto de mim, sabe? Eu tinha vontade de... Por quê? Porque aquele sono tava me fazendo falta, tava me tirando, que eu falei agora há pouco, me tirando a minha essência. Quem sou eu? O que eu faço? Então eu percebi, poxa, esse horário não dá. Então você tem que se conhecer. Ah, mas a fulana faz. A fulana consegue ficar sem dormir e ficar feliz. Eu não. Então não serve pra mim. Viu? É sobre isso. Você tem que se conhecer, entender quem sou eu na configuração da atividade física. Eu sou a que malha de dia? Eu sou a que malha à noite? Sabe? Eu sou uma pessoa que eu morro de rir, que eu faço musculação e eu faço musculação na primeira hora depois da musculação eu tô, né, ali, endorfinada. Daqui a pouco, tomei um banho, eu tô igual um bebê, ó. Cochilando. Olha a voz, 2 horas da tarde, estão os dois. Isso aí, me relaxa, que daqui a pouco eu falo, gente, eu não posso malhar de manhã. Porque se eu malhar de manhã, eu vou passar o dia inteiro. Xoxa, capenga e aneme. Exatamente. Então eu malho como? Eu malho à tarde pra noite, porque aí eu sei que eu vou terminar ali e vou no instantinho pra minha cama. Então, assim, nem todo mundo é assim. Então você tem que se conhecer, se entender pra você saber seu limite, senão você realmente vira outra pessoa. Eu Pra acho quê? que é muito uma questão de equilíbrio, né? Acho que o problema do ser humano é que a gente não consegue equilibrar. Não. Ou a gente faz muita coisa em excesso, Sim. ou a gente não faz nada. Ou a gente dorme muito, ou a gente não dorme muito pouco. Isso aí. Aí acho que é uma questão que a gente tem que equilibrar. Sim. Em questão de sentimentos de cobrança, de alimentação, de rotina, eu acho que é um equilíbrio que a gente tem que ter. Eu Total. tenho muito falta de equilíbrio. Às vezes, igual a alimentação. Às vezes a gente come, tem um dia, uma semana que a gente come muito bem. Sim. Aí a gente, uma semana que a gente Tá come muito muito ruim. Mas aí é uma questão, É acho que, isso. de equilibrar, saber dosar, porque tudo em excesso faz mal, ou às vezes muitas coisas que fazem falta, ou às vezes também faz muito mal. É isso. Gente, mas sabe o que eu penso? Tá com vontade de comer brownie? Come brownie. Sim. Sabe por quê? Você vai comer 2 maçãs, 2 peras, 2 bananas, vai beber suco e vai dar vontade do brownie ainda. E Você vai se comer bobear, brownie. dá a caloria do brownie, porque aí a gente fica nesse... Falei, gente, tem tá com isso. vontade de comer isso? Come isso, cara. vai fazer mal assim. É igual a minha médica. A minha médica falou assim, não, Fernanda, você pode comer sim um chocolate. Você não vai comer a caixa de bobão inteira. Eu, então... É. Se tiver na TPM, então vai a caixa. Tadinha. Mas vamos continuar, né? Vamos. Os pais, eles têm um papel muito importante. Muito. Agora é pra vocês, pais que estão nos assistindo aí, tá? Fica a dica. Como que eles podem identificar os sinais de ansiedade, né, nos filhos, Uhum. e como eles podem ajudar os filhos nessa questão? Sim. Tipo, identifiquei que tá com muita ansiedade, tá muito ansioso, às vezes não teve a crise em si, Uhum. mas às vezes tá tendo um problema pra dormir, né, com insônia, Sim. tá ficando muito agitado, enfim, não tá tendo concentração na escola. Uhum. E aí, como que eles podem ajudar, né? E como que se identifica? Sim. Primeiro de tudo, a gente, quando é pai e mãe que tá em casa ou que tá pouco em casa, mas tem aquele olhar pro filho assim, eu já de te olhar, eu já sei. Você vai identificar que ele começa a mudar comportamentos. Talvez ele comece a ficar mais irritadiço. No adolescente, a ansiedade ela traz muita explosão de raiva, muita irritação por tudo e qualquer coisa. Então, mudou a configuração que ele tem. Se quando eu falo com ele que esse óculos não é aqui, ele fica muito irritado, ele já está me apresentando uma característica que ele não tinha antes. Então, eu já vou ficar mais atenta, né? Se de repente ele tá ficando muito tempo no celular,
celular, muito tempo no jogo, ou tá comendo muito, ou não tá comendo nada. Ou seja, sabe os extremos de comportamento? Aqueles comportamentos que você vê e fala, tá demais. Observa. E aí a primeira coisa que eu falo, tira o celular. Antes da gente detectar qualquer coisa no adolescente, na criança, tira o celular. Ou diminua. Jô, se eu tirar, acontece a guerra mundial na minha casa. Ok, diminui. Porque o excesso de tela pode estar trazendo uma ansiedade. Por quê? O jovem quer pertencer, ele quer ser o que ele vê, ele acredita que o que acontece aqui dentro é real. Então ele quer a fama do youtuber que ele segue, do cara do jogo que ele assiste, que ele joga. Ele começa a querer aquela coisa ali e ele não consegue. Então isso traz uma ansiedade. Então diminui. Todo excesso é um sinal de uma possível ansiedade. Tá jogando muito. Por quê? Porque ele jogando é uma fuga, mas mesmo assim ele tá ali com ansiedade. Ansiedade de passar de fase, entendeu? Então, assim, isso traz. Então, tirar os eletrônicos ou diminuir os eletrônicos, tentar inserir uma atividade física. Perceber o que não tá fluindo, terapia. Agenda uma consulta com um terapeuta. Porque o que acontece? É uma coisa que eu falo no meu consultório. Adolescente chegou porque pai e mãe mandou. Eu falo pra eles, você tá aqui porque você quer ou porque seus pais te mandaram? Meus pais me mandaram, então eu não vou aceitar você aqui. Porque a pessoa tem que querer. Eu brinco que eu não sou uma torturadora. Eu não sou uma torturadora de adolescente. Ele chega no meu consultório porque ele quer ficar. Então eu digo pra ele, você quer fazer essa primeira sessão pra ver se você vai gostar de mim? Eu brinco assim. E aí eles falam, tá bom, eu faço. E aí geralmente eles gostam. E aí quando eu percebo que não gosta, eu digo pra eles, olha, você pode ir embora e eu vou verbalizar pros seus pais que você não quer fazer a terapia. Porque às vezes ele tá ansioso, mas não é aquele momento que ele quer a terapia. Às vezes essa ansiedade vai amenizar numa atividade física, numa outra coisa, numa aula de música. Num lazer, né? Assim. Isso, num lazer, num passeio, numa mudança de rotina, entendeu? Então, assim, a gente precisa também aprender a ouvir, né? Porque senão a gente fica naquela coisa de obrigação. O meu filho, ele faz terapia. E aí eu perguntei pra ele, você quer fazer? Ele disse, eu quero. E aí sim ele entrou pra fazer. Mas se ele dissesse pra mim, não mãe, eu não quero, eu não ia obrigar. Porque eu ia estar pagando e não ia funcionar. Porque a pessoa tem que querer. Até os adultos, assim, às vezes acontece lá no consultório, você vê que a pessoa tá fazendo corpo mole, não vai melhorar. Né? Então, assim, são questões que a gente precisa... Ó, tomba ele. A pessoa precisa querer. Então, primeiro de tudo, observar. Mudou o comportamento, mudou rotina, beleza, já foi uma observação. Diminui a rede social. Deu uma amenizada? Beleza, deu uma segurada. Ficou ruim na escola, se nega a ir para a escola, fica enrolando para ir para a escola. Vai, conversa com a escola, pergunta como que ele tá lá, né? O professor também tem um olhar clínico. O professor passa muito tempo com vocês, então ele percebe, né? sabe? Tá, tipo, aquele aluno Não tá tá- muito disperso, ele não é Perfeito, assim. perfeito. Ele tirava Com olhar- muitas notas boas, agora começou a cair no rendimento. Ficou inseguro, ficou recluso na sala, ou ficou muito expansivo, né? Tentando tirar o foco da atenção da aula, pode ser uma fuga. Então, assim, conversa com a escola, o olhar do professor é um olhar clínico, eles sabem, eles convivem muito tempo. Então, faz essa conversa e tem essas outras questões de vou agendar com o psicólogo, conversa. E deixar aberto, você vai lá conversar com ela. Se você gostar, você vai fazer. Se você não gostar, meu filho, a gente vai achar um jeito de resolver. Porque esse é o primordial. Para qualquer um. Não dá para obrigar ninguém a nada. Muitas pessoas com problemas, né, físicos, difíceis de lidar, doenças físicas, né, que a gente chama, cardíaco, açúcar, Hipertenso, né? e se recusa a fazer o tratamento. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Pegar essa pessoa à força e fazer o Dá tratamento. vontade, às vezes, Dá vontade. Né? Mas a gente não pode, porque a pessoa Pegar a mãozinha tem... de algumas pessoas e falar assim, vamos lá fazer a terapia. Vamos fazer uma terapia rapidinho, né? Tem aquela Tá bem coisa... engraçado. O vídeo que vocês estão gravando agora, né? Que tal fazer uma terapia comigo? Eu vou fazer isso. Mas eu acho também que hoje em dia não mais tanto assim. Eu digo pelo fato assim, igual o meu pai. Se eu virar pra ele e falar assim, pai, você precisa da terapia. Ele vai falar, pra quê? Fala que não é coisa de homem. Pra quê? Aí meu pai, pra quê? Eu comecei a fazer atividade física. Ele falou assim, Fernanda, eu acho que você tá muito magra. Você tem que parar de fazer atividade física. Falei, pai, mas eu não tô fazendo atividade física pra sumir, não. Eu tô fazendo atividade física pra melhorar forte. também a minha cabeça, Isso pra eu aí. ficar forte. Isso aí, pra Porque lá no momento da atividade física é impressionante.
eu não sinto nada, eu Não. sinto vontade de fazer. Isso aí. O corpo parece no final até dar uma relaxada. É tão bom, gente. Então, se você Sim. não pratica atividade física, por favor. Faça Faça atividade. atividade física. Aqui em Vassouras tem inúmeras academias. Isso aí. E pelo menos uma tem que te atender. Exato. Ou Porque então... se não te atender, então o problema não é a academia. Exato. O problema é você, tá? Ou então é o que eu falo lá no... tem isso. O que eu falo no consultório. Eu não gosto de academia. Então, o que você gosta? Tem pilates, tem caminhada, tem corrida, né? Tem luta. Eu não consigo ir à academia. Uhum. E aí, o que eu faço? Eu preciso repor minha musculatura que tá, né? 41, já não tá muito legal, né? E aí, eu não gosto de academia. E aí, o que eu fiz como opção? Eu faço musculação dentro do pilates, né? Que são aquelas molas mais fortes. Então, eu tô adorando. Porque é um lugar que eu já gostava, Sim. que eu já fazia. E agora eu tô colocando, além do pilates, essa força. Então, assim... Procura, né? Às vezes vai ter um lugar que você vai fazer algo que vai te atender, que não precisa ser necessariamente o que todo mundo está fazendo, mas que você vai se sentir bem. Ah, vou comprar uma bicicleta ergométrica, vou dar uma pedalada em casa. Faça, né? Então, E assim... todo especialista recomenda. Sim, Você vai num cardiologista, você vai Sim. num neurologista, qualquer problema que você tiver, todo eles mundo. vão falar. Uhum. Você pratica atividade física? Sim. Se não pratica, começa a praticar. Pular corda, você já viu agora? Porque na nossa época era lazer, né? Assim, pular E agora corda... o que, gente? Agora, esse pular corda, assim, ele é extremamente incrível. É cardio, faz você perder E eu faço lá na academia. barriga. É maravilhoso. Aí eu lembro de Rock Balboa, né, gente? Que Rock Balboa tava lá na cordinha dele no treino, né? Então, assim, é sobre isso, sabe? Sobre a gente se reconhecer dentro daquilo que a gente gosta, para que seja algo prazeroso. Se for obrigatório, aumenta a ansiedade. Porque somos um todo, né? É Exato. mente, é corpo, É biopsicossocial e espiritual. Não tem Porque jeito. assim, não tem como eu estar bem fisicamente e não estar bem psicologicamente. Não tem. Mentalmente. Não tem. Porque em algum momento aquilo ali vai fazer eu sentir alguma coisa física. Sim. Né? E Sim. aí meio que não tem como. Não. Se a nossa mente não tá boa, minha filha. Nada tá o bom. resto tá. Você pode estar no melhor bichada. lugar. De ladeira abaixo. É. Você pode estar no lugar mais legal do mundo. Se a sua cabeça não estiver boa, você vai achar que tudo tá ruim. A bebida tá ruim, a comida tá ruim, a música, as pessoas, porque você não tá bem. Como que a gente lida? Você entrou não tá aqui nas nossas perguntas, não. Por favor, roteirista, não me mata. Como que a gente lida com, você falou isso agora, com essas pessoas que reclamam demais? Porque a gente reclama. Sim. É natural. Gente, é natural. Mas assim, depois de um tempo, né, eu comecei nas minhas orações, falar, Senhor, pelo amor de Deus, faz eu parar de reclamar em nome de Jesus. E aí a gente pede paciência pra Deus, a gente acha o quê? Que Jesus vai aparecer, bater na nossa porta com a caixa de... Aqui, sua paciência. Não, ele vai nos dar ali momentos pra gente exercer essa Treinar. paciência, praticar essa paciência. E só que tem gente que é demais, cara. Tem gente que você chega perto, aí a pessoa fala, ai, tá chovendo. Ai, é muito Tá com insuportável. sol. Parece que a pessoa vai puxando as nossas assim, energias boas. Sim. Que a gente vai também murchando. É igual Sim. quando a gente traz uma planta e coloca. Aqui tem planta? Não. Não. Igual quando a gente coloca a planta num lugar assim. E ela Pessoal, vai murchando. secando. Porque assim, a pessoa que já é ansiosa, lidar com Sim. outra que é reclamona e que só vê desgraça em. Baixa astral, né? Gente. É aquele bichinho do desenho. Ó, vida. Não, que você tá. Ó, céu. Você tá assim, ai, olha que dia lindo, que não sei o que, sei o que. Aí a pessoa, mas calor. O ônibus. Ai, assim, ai, gente, não tem paciência, não. É horrível. É muito difícil de lidar, eu acho. Não é? Muito chato também. É uma pessoa que muito você não chato. tem nem prazer de ficar do lado dela. Porque Não. tudo ela reclama. Eu entendo que a gente reclama que é natural do ser humano. Uhum. A gente vai reclamar ali, reclamar aqui. Eu sempre coloco numa balança. Uhum. Uma vez eu tava passando em frente ao hospital, eu falei, ai, Senhor, graças a Deus. Teve um dia que eu até chorei. Falei, ai, Jesus, obrigada por eu não precisar ter vindo aqui mais, Pai, obrigada. Porque eu sei que tem gente ali e pessoas que querem viver, às vezes, o que a gente tá vivendo e não vivem. Exato. Porque estão em cima de uma cama, né? Estão ali doentes e não conseguem, simplesmente não conseguem. E a gente muitas vezes não dá esse valor. Não. A gente só dá o valor quando a gente perde. Quando a gente se encontra lá dentro, né? A gente Sim. fala assim, poxa, nossa vida era tão boa, né? Nossa rotina era tão boa. Então, assim, é ruim a gente ser
Murmurador, reclamão. É. Deus não gosta de murmurador. Não, cara. gente, pelo amor de Deus não Deus. gosta, então. Reclamem menos, hajam mais. Isso aí. A gente pode usar uma coisa que Freud fala, né? Que eu falo que a única coisa de Freud que eu uso no meu consultório é isso. É o xiste, né? Que ele brinca que na verdade é uma brincadeira. É você falar uma verdade num tom de brincadeira, né? Então, assim, a pessoa tá do seu lado reclamando, poxa, tá calor. Tá calor, mas tá um diazão lindo. Ai, eu amo calor. E tá sai calor, andando. Pô, caramba, vou ter chato. Tipo, brinca, ri, entendeu? Brinca, dá um xiste aí e vaza, sabe? Pra não dar oportunidade. E quando a pessoa vier já com aquela coisa de reclamação, você fala, ih, vou ali, já volto. Meu telefone tocou. Sabe? Sai de perto. Gente, Porque não adianta. Só suga, gente. Suga. Ai, Porque às gente. vezes você tá bem, aí a pessoa começa a fazer, ainda mais o ansioso, que ele tá bem, a pessoa começa a fazer ele ver, aí parece que vem assim aquela nuvem de chuva, assim, ó. Enxurrada. Aí você fala, opa, mas tá Castelinho de areia. Meu castelinho. É isso aí. É igual o Paulo É Gustavo, possível. sabe? A pessoa fala Sim. assim, tô sentindo isso. Ih, eu tenho isso. É. Eu também. Eu tô pra morrer, gente. Então, é isso. É isso. Ainda mais se for gente com mania de doença. Eu o sou. ansioso tem pavor. Ó, ansioso tem pavor. Se você tossir e falar, nossa, eu tô com não sei o que, o ansioso fala, opa. Eu não sou. É. Eu sou muito assim, se eu vejo um negócio, aí eu fico com isso na cabeça. E o TikTok, ele é assim. Ih, é um Você curte, daqui a pouco aparece Eu nem um monte tenho. de coisa. Eu nem tenho. Gente, para aí. Aí eu Não curti tem. um vídeo, sintomas de câncer. Eu falei, sai, em nome de Socorro. Jesus. Eu não tenho TikTok, porque todo mundo fala, Josi, bota esses vídeos seus no TikTok, vai fazer meu sucesso. Eu falo, não, gente, tem só no Aí Instagram. agora eu vejo coisa de comida. Tipo, fazendo comida, Pelo falando amor, isso é bom, isso é bom. Que aí me relaxa. Que Aquelas receitinhas com whey, é Quer legal. Quer ver uma coisa que me relaxa também? Aquele negócio de TikTok, não sei se você já viu, você não viu, porque... Não, os vídeos às vezes rolam no Instagram, tá. que a pessoa que tem os dois desenho. posta nos Todo mundo dois. comprar, gente, aquela caneta. É aquela que tem Ah. Ai, sim, é um desenho, tipo uns desenhos De uns ursinhos. De ursinhos, aí tem Esqueci o nome. aquela caneta. Gente, É. relaxa. E você sabia que isso é terapêutico para ansiedade? Isso é terapêutico para ansiedade. Recebemos trabalho pra comprar. Tem no Mercado Livre, tá baratinho, Tá depois te mando o link. baratinho, deve estar Ainda bem com a canetinha. Olha, gente, fazendo jabá. Eu vou comprar, porque isso me relaxa. Tem. Eu fico vendo, aí eu fico vendo. Ai, gente, que lindo. Aí isso vai me relaxar. Vai. E é muito terapêutico. O desenho, a pintura, para o ansioso, ela é extremamente terapêutica. A gente precisa também entender o que é terapia, o que é terapêutico. Gente, quem tá me ligando? Agora não é hora. Não é hora, me dá um tempo, gente. Vamos falar do que é terapia e o que é terapêutico, né? Porque tem muita gente que fala assim, academia é terapia. Andar de bicicleta é terapia. Gente, deixa eu olhar pra cá que agora eu posso ter Manda o papo autorização pra reto, falar papo ali, né? reto. O papo reto é o seguinte, gente. Terapia é com psicólogo formado, graduado, né, pra te atender. Terapêutico é tudo aquilo que traz pra você uma sensação de bem-estar. Então, fazer unha é terapêutico, ir pra academia é terapêutico, passear com o namorado é terapêutico, tá? Então, Depende. deu o recado. Às vezes estressa a gente. Mas então eu posso postar assim: fui na academia hoje. Muito terapêutico. Isso, meu momento terapêutico. Isso é muito terapêutico. Hoje eu vou igual a colocar Peppa. então hashtag terapêutico. Terapêutico. Isso aí, isso é muito terapêutico, tá? Vamos fazer igual a Peppa. Isso é muito adulto. Agora a Evelyn vai fazer a pergunta aí da parte acadêmica. Para os colegas dela aí de sala. Então, a gente tem muito essa questão de ficar muito ansioso em questão de prova, como muitos dos meus amigos disseram. Unânime. Unânime, sim. Aí, como a gente perguntado, como que a gente vai fazer para lidar e para de uma forma saudável, para manter um equilíbrio, tipo, por exemplo, com essas frustrações, com essas ansiedades, com esse medo constante do futuro, principalmente com o vestibular, que eu acho que é o ápice de todo... Eu tenho lá alguns. Sim, de todos os alunos de terceirão, e também a questão que a gente tá sentindo muito. Ou a gente foi fazer a foto com o Michael e muitas pessoas tiveram esse sentimento de, tô terminando a escola. E nem questão somente do vestibular, mas, nossa, eu vou sair da escola. Sim. O medo de enfrentar a vida adulta. A maioria de nós que estamos no terceirão, vamos fazer 18 anos. E esse medo de, a responsabilidade vai crescer. Então a gente tem muito essa dúvida em como manter o equilíbrio de uma forma saudável. A expectativa, né, do novo.
né? E a expectativa que é muito grande também colocada sobre a gente. Sim. Eu acho que eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, porque às vezes eu falo assim, meu Deus, muita gente coloca muita expectativa e se eu não conseguir cumpri-las, o que eu vou fazer? Exato. Esse é uma das questões também muito complicadas, é que a gente se preocupa em corresponder à expectativa das pessoas, não a nossa. Olha que ladrão de vida, né? A gente não pode pensar que assim, eu preciso passar na faculdade X porque os meus pais querem, porque vai ser maneiro essa. Você tem que ver o que você quer, sabe? O que você quer? Você realmente quer mudar de cidade? Você realmente quer ir para esse lugar? Se ouça, sabe por quê? Eu vejo aqui no consultório muitos pacientes que chegam para mim que fizeram tudo na expectativa de terceiros, deu certo, passaram e aí vieram para terapia assim destruídos, com o sonho parado, trancaram. Por quê? Porque falava, Josi, eu não queria isso, eu queria tal coisa, mas todo mundo me convenceu. Da minha arte. Exato, na praia. E todo mundo me convenceu que esse lugar era o melhor para mim. Então, tá vendo? Essa ideia de que eu tenho que saber as minhas expectativas, o que eu estou proposta a fazer, né? Com que consequência eu vou conseguir lidar. Porque as expectativas dos outros são dos outros. Eles que Exato, lutem que com aquela lutem, expectativa. sim. Na minha casa, meu filho, cada semana, ele tá no 9º ano, cada semana ele quer fazer uma coisa de faculdade. E pra todas eu falo, que maravilha, né? Outro dia, ótimo. Exato, outro dia eu queria ser psicóloga. Eu falei, ótimo, que aí eu vou ficar velhinha, eu passo meus pacientes pra você, sabe? Então, assim, eu vou brincando, porque eu sei que na cabecinha dele, ele quer que eu tenha uma expectativa sobre a vontade dele, mas eu não vou fazer isso, porque eu vou roubar a vontade dele. E aí quem vai trabalhar com isso vai ser ele, então eu não posso fazer isso, né? Então é primeiro pensar isso. Eu tô indo fazer esses vestibulares porque é pra onde eu quero ir, porque quem faz corre o risco de passar. Não pode esquecer disso, né? Senão não vai. Então assim, eu quero ir para esses lugares, eu quero muito. Então faça. tem que ir com um propósito, né? Igual você tá Exato, falando. decisão. Não vou fazer por fazer. Porque fazer por fazer, você passa nos que você não passa nos que você queria, passa no que você não queria, e aí você vai ter que fazer. E aí, como é que eu vou? Né? E aí isso não vai dar boa. Então sempre pensa nisso, são as expectativas de vocês. É o futuro de vocês também. Então tem que agir ao mesmo tempo com essa escolha com responsabilidade, entendendo que a partir do momento que vocês forem, é para arrasar. Então escolha com o coração, com o que vocês querem fazer, sabe? Mesmo que a expectativa dos pais, né, eles vão querer me matar, perdoem, pais, mas assim, né, a gente não pode adoecer os filhos da gente querendo que eles sejam o que a gente quer, né? O que a gente queria. Exato. Né? Tipo, eu queria ser isso. Sim. Eu queria muito ser médico, mas eu não consegui ser médico, então eu vou jogar isso tudo em cima do meu Isso filho. aí, isso é um perigo. Eu já tive pacientes no meu consultório, sabe, que fizeram aí uma depressão fortíssima porque queriam uma outra coisa e estavam na medicina porque os pais queriam que fizesse. Então isso eu recebo muito, muito. Então assim, é ter cuidado, porque nem tudo é sobre o glamour da profissão X. Isso aí. Muita coisa é sobre o querer, né? É tão lindo ser médico quanto ser um professor de história. Exatamente. É lindo. É tão lindo ser, né, um dentista quanto ser ali um psicólogo. Você vai estar trabalhando do mesmo jeito aquilo que você gosta. E uma coisa que eu falo muito, quando você gosta e faz a escolha de acordo com o que você quer, não tem essa de nunca mais você vai trabalhar. Isso é mentira, né? Você vai trabalhar muito, mas você vai trabalhar com gosto. Isso aí. Eu digo por mim, hoje não há nada que eu faria, mas nada, sabe, se não fosse a psicologia. Eu não me vejo fazendo nada que não seja a minha terapia, o meu consultório. Eu não abandono meu consultório por nada. Eu adoro meu Porque consultório. dá certo, né? Exato. Quando a gente faz com amor, a gente coloca ama. amor naquilo ali, Sim, né? e assim, a clínica foi falada para mim na faculdade que a clínica era um fracasso para quem escolhesse. Jamais viveria de clínica. Clinicar é muito difícil, você não vai conseguir comprar seu almoço clinicando. Nossa. Era essa fala que a gente escutava, sabe? E eu falava, puxa, justo o que eu quero, né? Caramba, que Podia ser outra situação. coisa. Exato. E hoje não. Hoje eu consigo viver na minha vida da clínica, não abandonaria por nada. Posso arrumar outro emprego, mas a clínica vai estar lá. Eu não vou conseguir deixar de clinicar. Então, assim, é sobre isso. O trabalho e a escolha da profissão não é sobre dinheiro, não é sobre sucesso.
O sucesso é aqui, é aqui. É você deitar pra dormir assim, nossa, hoje eu arrasei no meu trabalho. Eu tô feliz. É isso. Então é isso que vocês têm que pensar. Para ser uma decisão leve, pensa no que vocês estão dispostos a enfrentar no mundo. E não nas expectativas, porque as expectativas, a gente tá aí pra frustrar, gente. Não tem jeito, infelizmente. A gente frustra as nossas, né? Às vezes eu tenho expectativa de fazer X coisa e tal, e frustrei tudo. Então, senta e conversa, né? Também vale também o diálogo com os pais, pra eles não quererem me matar. É o diálogo com os pais. Pai, mãe, ó, eu sei que vocês acham que é melhor pra mim fazer esse, mas eu gostei mais desse, eu quero esse. E aí esse diálogo sempre vai ser bem-vindo, porque pai e mãe quer o bem, né? Pai e mãe quer o bem. Então, dialogado, sem revolta, né, sem briga, eles vão entender os seus motivos. E aí ele vai entender as suas expectativas. E aí vai dar tudo certo. E até que tem pessoas que saem do ensino médio, do terceiro ano, já sabendo o que querem fazer. Mas às vezes começam o curso, não foi o que eu pensei, não é o que eu achava. Isso aí, é isso Vou aí. mudar de rota. Né? Mas tem também algumas pessoas que parece que insistem, tem medo. Isso é o aí. medo de Trocar. Assim, se sente envergonhado. Poxa, eu vou desistir, vou desistir, vou me chamar de fracassado. Isso aí. Né? O medo de fracassar. Isso aí. E não tem que ter. Não, gente. pelo contrário. Eu falo para os pacientes, gente, eu entrei em letras, eu fiz 3 períodos. E aí, no meio dessa situação, eu falei, mãe, eu não quero. Aí ela, minha filha, sai. Porque minha mãe, tipo, é totalmente terapia cognitivo-comportamental, sabe? Eu falei que eu escolhi porque eu aprendi com ela. E ela virou pra mim, não é isso que você quer? Eu falei, não. Ela, então sai. Vai ficar se torturando? Exato, não tá te fazendo bem, você tô vendo você chateada, chorando pra ir, chorando quando volta, não tá feliz, sai. E eu saí, só fui fazer psicologia com 28 anos. Sabe? Então, assim, problema nenhum, isso é outra questão. Tem idade, sabe? Você vai falar sobre isso. Não tem idade. Na minha sala, quando eu fiz, tinha mulheres de 30 e pouco, 40 e pouco, e eu com 27, 28 no meio do povo, entendeu? E tinha meninas de 18, 19, sabe, 20, e tá tudo bem. Não interessa com que idade você vai ter uma profissão, contanto que você saiba o que você quer pra sua vida. Porque se a gente parar para pensar, tem muita gente sem faculdade muito bem sucedido, né? Então, assim, é aquela questão, eu quero fazer porque eu gosto, eu quero fazer porque eu quero fazer porque eu acho legal. Agora, fazer por fazer é trauma na certa. É porque não a é gente fácil. acha que a gente tem que resolver a nossa vida aos 20 anos. Que bobagem. E aí a gente vê a Fernanda Torres maravilhosa. Exato. O auge aí dos 40 anos dela, que ela ganhou, foi o primeiro... Qual o nome? Oscar dela. Exato. E a gente para e pensa, caramba, quanto que ela batalhou Muitos também. anos. Imagina que alegria. Sim. E a gente com 20 e poucos anos querendo Sim. resolver tudo. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, saiu a matéria, né, de um senhor que se formou em medicina com 90 e pouco, 70 e pouco, sei lá. Entendeu? Lindo, gente. Então, assim, não há limite. Eu atendo pré-adolescente, adolescente, adulto e idosos. E aí, os meus idosos, às vezes, eles ficam assim, Josi, eu queria entrar numa faculdade, mas eu falo, vai entrar. Mas, vai entrar? Por que não vai? Vai entrar. Você tá lúcido? Tô. Você tá com a sua mobilidade? Tô. Mesmo que não tivesse com a mobilidade, a gente arruma alguém pra te levar. Você entende? Enquanto a vida, enquanto há esperança de estar vivo ali, eu tô viva, vai fazer. Sabe? Então, assim, não tem essa que eu tenho que estar com a minha vida pronta, que com 25 eu já tenho que estar com 1 milhão na minha conta. Gente, isso é bobagem, só vai fazer você se frustrar, se desesperar e, às vezes, até caminhar por caminhos errados, que é o que acontece, que aí você vai a troco do sucesso a qualquer preço. E não é assim. Então, a gente tem que entender que a gente tem que se ouvir, esperar o momento certo, se acolher e dialogar. Eu falo com meu filho lá em casa, fala comigo, conversa comigo, me convence, sabe? Fala pra mim o que você pensa, da forma que você pensa, que eu vou tentar entender. Agora, se você se revolta contra mim e não me explica o que tá acontecendo, os pais realmente não têm como saber. É diálogo, é conversa. E eu acho que é pior. Tipo assim, entre uma pessoa explosiva, que fala tudo mesmo, Sim. que, sabe? Solta Sim. tudo. E aquela que sempre fica ali guardando, Né, nunca calado. não fala o que tá sentindo, porque não é Sim. vergonha, Não. né? Não é falta de coragem, não. Não. É
como que se diz? Eu acho que é muita coragem você falar o que você Não tá é sentindo. covardia. Não é covardia. De, tipo, olha, você me magoou nessa parte. Exato. Você me chateou nisso. Sim. Então, assim, até esqueci o que eu tava falando. Do Eu acho que é diálogo. pior a É. pessoa que se fecha. Sim. Peraí, gente, eu tô ansiosa porque eu Tá esqueci. vendo? Eu tô... Mas aqui, a pessoa se fecha e você não sabe. Não. Você não sabe o que tá passando na cabeça Não. daquela pessoa. Ela é uma caixinha de surpresa, né? Aquele pontão de interrogação. Você olha, você não consegue entender. E como tudo na vida, se você não sabe o que é, você não consegue resolver. É isso aí. Se você não sabe o que tá rolando, você não consegue ajudar. Como é que eu vou te ajudar? Ai, Jô, você tá coçando. Coçando aonde? Na minha cabeça. Opa, deixa eu te ajudar. Você entendeu? Agora, se você não fala, como é que eu vou saber? Então, a gente tem que falar. Eu brinco no consultório assim, gente, de todos a vida na Terra, de toda a vida na Terra, o ser humano é a única que tem o dom da fala. E a gente não sabe usar. Não. A gente não sabe usar. Tá de cara feia. O que foi? Você tem que saber o que houve. Oxe, fala pra mim. Você tem boca, eu tenho ouvido, vamos conversar? Sabe? Então é uma coisa que eu faço muito com os meus filhos lá em casa, os dois. Eu tenho um casal, uma menina e um menino. E eu sempre falo pra eles, fala comigo. Conversa comigo, me explica o que tá rolando pra eu saber. Porque se você só fica de cara feia e não me fala, a minha bola de cristal, ela veio com defeito. Minha Eu mãe não tô sempre fala isso. eu não tá dando pra ver. Entendeu? Então, falem, gente, falem muito. Pessoal, não sei se vocês assistiram aí o filme Divertidamente 2. Eu assisti, você assistiu, Evelyn? Nossa, Evelyn, que vergonha. Mas enfim, tô brincando. Nós assistimos, foi um filme muito falado, ainda é muito falado, né? E no filme 2, né, tiveram outros personagens que no 1 não tinham, né? Que era a ansiedade, a vergonha, a inveja. Tinha mais alguém. O tédio, que é o mochinho que fica assim, próprio, sou eu, assim, na segunda-feira. E aí, no filme, né, a ansiedade, a Josi tinha comentado aqui que ficou meio que uma incógnita ali no filme, né, porque não disse o que tava gerando, não ficou explícito ali. Eu até comentei a questão da insegurança, né? Porque fala da adolescência da menina. Sim. Ela tá indo pra fase da adolescência. Aí ela chegou no colégio, um monte de menina bonitona, que não sei o quê. Ela se sentindo pequenininha, né? E tudo mais. Então, assim, medo também nos jogos, que eu lembro que foi quando ela teve uma crise de ansiedade. Sim, que ela medo de errar, desapontar. Isso aí. Então, assim, explica um pouco pra gente o que você considera do Divertidamente. Sim. 2. Sim. Você assistiu? Assisti. Todo mundo que assistiu ficava mandando no direct pra mim. Josi, você tem que ver. Josi, eu lembrei de você. Eu chorei. Meus pacientes ficavam desesperados. Josi, eu lembrei muito de você. Você tem que ver. Então, assim, eu custei a ver, confesso. Mas quando eu vi, eu acho que a gente precisa falar sobre a questão do medo, né? O medo, ele aparece ali e eu acho que eles podiam ter dado mais ênfase. Por quê? A ansiedade, ela chegou por causa do medo. A ansiedade chega em nós pelo medo. Ela não chega por nenhum outro sentimento ou emoção, ela chega pelo medo. Então, a gente percebe que quando a gente começa a sentir um medo desregulado, ele gera uma ansiedade. Por quê, Josi? O ansioso, ele tem medo da vergonha, como, né, o professor falou, medo de morrer, medo de falar, medo de se equivocar, medo do novo, do desconhecido. Então, assim, é tudo Medo de medo. tudo, né? Exato. Medo de viver. Quem é Exato. ansioso, eu acho que deve ter medo. Tem medo de viver. Eu tenho do pacientes pânico. que têm medo de tomar banho em síndrome do pânico. Tem medo de tomar banho, sabe? Trocou o blindex, ficou com medo de tomar banho. Quebrar. Exato, medo de tudo. Medo porque mudou o ambiente, eu tô com medo. Então, assim, o medo fora do comum, ele gera ansiedade. Então, no filme, o que trouxe a ansiedade para a vida dela foi o medo, porque ela tava trocando ali uma experiência, uma época de vida, ela tava saindo da vida de criança para adolescência, já dá medo. Depois ela foi para um jogo com outras pessoas, chega lá, ela vê um monte de gente desconhecida, então tudo aquilo, medo de falhar, de jogar mal. Então o que eu acho que ficou faltando ali no filme era vincular a ansiedade ao medo. E explicar que a ansiedade, se eu pudesse falar, ela é o pai e a mãe
Como se o medo fosse a raiz da ansiedade, é isso? Isso aí. O medo, ele é o pai e a mãe da Não tem como a pessoa ansiedade. ter ansiedade e não ter medo. Ela tem Exatamente. medo de alguma coisa. Medo de alguma coisa. É total. E aí, por que eu tava conversando aqui com você antes, a gente tava falando sobre o transtorno do estresse pós-traumático, que é algo que acontece na sua vida que faz você perder o controle. A perda do controle te dá medo. Então, se eu sofri um acidente, eu tive ali a iminência da morte, eu tive medo de morrer. Se eu fiquei internada, Covid, por que muita gente teve, né, no pós-Covid, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico? Qual o medo deles? Morrer. Ser internado. Eu parei de seguir o pessoal que enterrava os outros. Viu? Qual o nome? Coveiros. Não, a rede social, eu parei, Sim. porque na época, gente, todo dia aparecia gente que morria. Sim. Aí eu falei, eu sou a próxima. Medo. Eu tô na lista. Viu? Eu falei, não vou ver mais, é um É isso gatilho meu. Não vou ver mais. É isso, porque o medo, ele é atrelado à ansiedade totalmente. Você não tem uma ansiedade se você não estiver sentindo medo. Sabe? Eu tô com medo da cidade nova que eu vou me mudar, eu vou me sentir ansiosa. Amanhã eu tenho uma prova, eu tô com medo dessa prova, então eu vou me sentir ansiosa. Então, assim, é a única coisa que eu falo que ficou falha aí no filme, né? Bom, não me matem, psicanalistas, mas assim, né, o terapeuta cognitivo comportamental, ele é muito assim, né? Tudo tem uma explicação, uma evidência. E aí, se eles tivessem tratado isso, né? O medo chegou. E o medo ali, de certa forma, trouxe a ansiedade. Porque ficou como se o medo e a ansiedade fossem todas as emoções naturais ali. Aí você vai me dizer, vai voltar lá atrás. Josi, mas você falou... Também. Tem. Qual que é o medo, a cor do medo? É roxo? Acho que é roxo. É roxo. É roxo. E aí você vai voltar lá atrás que você falou pra mim, Josi, mas tem ansiedade funcional. Beleza, mas no filme não aparece a ansiedade funcional. Já aparece a ansiedade disfuncional com aquele cabelinho. Ai, gente, porque ela é linda, né? Eu tenho uma ministrada daquela. Ai, ela é O linda. suco da ansiedade. Não é? E aí, sabe o que eu falo com meus pacientes? Quando você ficar com medo da ansiedade, olha pra ela é bonitinha. Porque ela fica fraca quando a gente perde o medo. Você perde o medo de ter a crise, você para de ter. Você perde o medo da ansiedade, você para de deixar ela te controlar. Então, por isso que eu falei que eu só senti falta disso. Que o medo fosse ali alguém que, olha a minha amiga que eu trouxe. Entendeu? Podia ser uma coisa Tava assim. junto ali. Exato, porque aí automaticamente você entenderia. Caramba, então eu já sei. Quando eu sinto medo, eu tô propício a sentir uma ansiedade. Por exemplo, por que a ansiedade tem a ver com medo? Porque o nosso corpo, ele libera muita adrenalina. A gente fica com aquela sensação de luta ou fuga, que era lá da época que a gente morava nas cavernas. Quando a gente via, né, uma aproximação de algo que pudesse nos machucar, a gente tinha aquela injeção de adrenalina ali. Vambora, porque a gente tem que lutar ou a gente vai morrer. Sentia esse medo. Então, tá vendo? O medo tem a ver com essa descarga que o corpo dá de ou você luta ou você corre. Só que quem tem ansiedade, você tem essa descarga à toa, do nada. O tempo todo. Então, o seu cérebro fica, tipo, bugando no mesmo lugar. E volta fazendo na isso. mesma... o gatilho. Exato. Que é o gatilho. O mesmo ponto. E todos os gatilhos são característicos. Medo. Pode vasculhar. Eu tava vendo uma cena do Grey's Anatomy, não sei se você já assistiu. Já. Grey's Anatomy. E eu lembro que teve um caso, né, que a menina tinha que fazer uma prova e tal. E ela foi e falou que... E ela chegou com a mão machucada. E aí perguntaram pra ela, mas como você machucou essa mão, que não sei o quê, blá. Aí ela foi explicando que não sei o quê. Depois, no final, eles foram descobrir que ela se queimou, se sabotou. Sim. Pra ela não fazer a prova. Olha aí. Ela tava com medo do resultado. E quantas Exato. vezes a gente deixa de fazer um monte de coisa, às vezes não é uma prova. Né? Às vezes, sei lá, tanta coisa que a gente... quero começar um curso, quero fazer isso, quero ir em tal lugar. Gente, Sair eu de era muito casa assim. com algum amigo, Eu era vai muito todo assim. mundo confraternizar. E eu não vou, A porque eu tô com medo. palestra da que teve, né, da prefeitura, eu não tive ninguém pra ir comigo. Aí. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou sozinha. Isso Eu não aí. tenho essa não, eu preciso ver essa palestra, eu vou sozinha. Isso Cheguei aí. lá, fiz amizade com 2 mulheres, porque eu não consigo fechar essa boca minha tracó. Que bom. A gente começou a conversar, encontrei outras meninas lá que eu conheço e tudo mais. Então assim, e depois que acabou, eu falei, cara, Tá que vendo? bom que eu vim, que eu não dei corda pro meu medo, com Isso essa aí. segurança de ficar, né, É o medo de vou ficar lá sozinha. O que vão pensar que de vão mim? olhar pra mim, todo mundo lá com todo mundo, E né? eu Tipo, aqui sozinha. Vão falar que eu tô tirada.
Olha só, o medo. Sem ninguém. Exato. O medo do julgamento dos outros. Viu como é que a crise de ansiedade te impede de fazer as coisas por medo e sempre atrelado ao que o outro vai pensar também é uma condição. É que por isso que eu falo, cada um tem que fazer sua terapia para entender onde é a fonte, né? O famoso gatilho que todo mundo, os coaches adoram falar, né? Gatilho. Então, assim, é para ver aonde ela nasce. E medo de quê? É só você se perguntar, medo de quê? Que você vai começar a descobrir. Assim. Você já sei. Se eu sentir um negocinho, eu não procuro mais no Google. Isso aí. Não procuro. Não tem. Porque lá só hipótese ruim. Sim, Péssima. sim. E Fala, assim, não é o recomendado. Né? Eu tenho uma amiga que eu morro de rir, que ela fala Ela tá assim... com gripe. Não. Não. Tá com câncer. É isso aí. Pô, cara. Eu tenho uma amiga que ela é ansiosa e aí ela fala assim pra mim, amiga, eu não posso fazer terapia com você, mas quando eu tiver umas noias assim da ansiedade, eu posso te mandar mensagem te perguntando? Eu falo, pode. Aí outro dia ela mandou pra minha amiga, na boa, tô com um formigamento na minha mão. Ai, amiga, olha, eu tô sentindo meu braço. Eu falei, tá bom, amiga, vamos lá. Aí eu fui fazendo com ela o manejo que eu faço com meus pacientes pra tirar da crise. E lá, não sei o que, isso que lá, amiga, melhorou. Ai, amiga, melhorou. Eu falei, então, tá vendo? Era só sua ansiedade. Ela, sério? Eu falei... É só um negocinho aí. Aí eu logo pergunto, medo de quê? Ai, medo de morrer. Pois é. Entendeu? Então, assim, ansiedade é o medo em excesso, descontrolado, descoordenado. Então, focar pra melhorar isso. Arrasou. E pra gente finalizar, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira. Uma delícia. Né? Uma delícia. Tem tema aberto? Pra gente terminar, né? Vamos fazer um desafio rápido. Bora. Eu vou fazer a letra A, Evelyn faz a letra B, tá? Você vai responder só com uma. Vai ter uma resposta só. Ih, Tá? ansiedade. É rápido. Ansiedade. Rápido. Chá para ansiedade. Camomila. Arrasou, nota dó. Letra B. Se você tivesse que escolher um único hábito para eliminar com o intuito de reduzir a ansiedade, qual seria? Respiração. Respiração é foco. Pra controlar a respiração. Respiração. Se tivesse que recomendar um tipo de exercício para aliviar a ansiedade, qual seria? Pilates. Essa vai pra minha professora de Pilates. Arrasou. Pilates. Momento jabá. Qual é a maior mentira que as pessoas acreditam sobre a ansiedade? Que ela vai passar com medicação só. Ai, meu Deus. Eu tô tomando remédio, vou melhorar da ansiedade. Vai não. Controladinho. Assim, ó, paz e amor. Não. Se tivesse que aposentar um aplicativo do telefone, qual que você aposentado dele? Aposentaria. Aposentado. Aposentaria. Aí, Qual Paquita. que você aposentadoria? Qual que você aposentaria? Com certeza TikTok. Eu sabia. Mas é o que mais consumo. Mas eu lembro que na época de pandemia, eu tinha... E a minha mãe percebeu que eu fiquei muito viciada. Muito. E eu tirei, nem por ela brigar, mas ela comentava, velho, você tá muito tempo no celular, tá muito tempo. Isso aí. E era no TikTok. Aí eu lembro que eu fiquei um período sem. Aí eu fiquei até o ano passado. Aí esse ano eu instalei de volta e vejo como que toma muito, porque são vídeos curtos. Sim. O professor sempre comenta isso com a gente, de que a nossa geração tá cada vez mais... tá mais pro lado de querer as coisas rápidas. Isso o TikTok é uma forma de vídeos bem curtos e sacia isso. E eu tava comentando com a minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho que desinstalar o TikTok de novo, porque Isso tá aí. fazendo mal. Recomendo. Na pandemia eu só ficava, vai se tratar, garoto. É isso aí, é nesse estilo. É isso aí, é só essa E o pior é que coisa. viciante prende a gente de uma forma que a gente passa 2 horas enrolando perceber. e não percebe. É um ladrão de vida. Eu falo com os meus pacientes, o TikTok, ele é um ladrão de vida. Quanto mais você dá confiança pra ele, menos você vai ter tempo pra estudar, menos você vai ter tempo pra malhar, menos você vai ter tempo pra não praticar nada. O nadismo, não tô fazendo nada, só tô aqui, ó, contemplando o nada. As crianças hoje não brincam nem na rua. Não, lá em casa é obrigatório brincar na rua, de queimada, pular corda. Tem que ser. telefone na mão, não Não. tô julgando vocês papais, tá? Não, por favor. Mas, por não leve. favor, se vocês puderem, vocês amam o filho de vocês, retirem o telefone. Vai pra pracinha, toma um banho de lago. De cachoeira. Vai pra cima. Não, na próxima pode no chafariz. Josi, foi maravilhoso Muito essa obrigada. conversa. Você é maravilhosa.
Esperamos aí uma próxima. Sim. Me chama que eu venho. Pra alguma coisa, só me chama que eu vou. Isso aí. Chama bem. Léozinho. Ou então, Alé, chama ela que ela vem. Muito obrigada. Desejamos aí muito sucesso pra você. Obrigada. Né? E eu acho que depois disso aqui eu tive um diagnóstico péssimo. Eu tô sim. com uma Teremos que ansiedade agendar. disfuncional. Então, por favor, me ajudem a controlar minha ansiedade. Tá? Não me estressem. Que Facilita. minha pálpebra já tá tremendo. Isso é Tô brincando. Foi muito bom, tá? Evelyn também maravilhosa. Muito obrigada pela sua participação, tá? Obrigada. Quer deixar um recado aí pro pessoal de casa, pros seus amigos? Gente, é isso. Como a Josi falou, é acalmar os nervos, relaxar, sim, acalmar e relaxar, que vai dar tudo certo, é equilibrar as coisas, saber dosar na medida certa, que tudo vai fluir no tempo certo e não acelerar as coisas, porque a gente adolescente tem muito essa mania de querer crescer, Sim. e a gente que acaba que quando a gente percebe isso quando a gente tá no ensino médio, no último ano, Exato. a gente desejava tanto, nossa, chegar no ensino médio, ser os caras legais, e quando a gente chega, a gente percebe que a gente queria estar no pré, no maternal ainda, aproveitando os momentos. Sim, É isso. Então é isso, gente. Se não deu certo, se ainda não deu certo, né? É porque ainda não chegou no fim. Isso aí. Fernanda Fagundes. Filósofa. Então, é isso. Você vai se frustrar, você vai errar. E é a vida, né? Como já dizia, é bonita e é bonita. Muito obrigada. Esperamos você no próximo podcast. Sim.